Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então neste vídeo eu vou comentar com vocês o que eu andei lendo aí nas últimas semanas e também o que eu estou lendo que vocês vão acabar vendo aí no canal como vídeos de resenhas ou então comentários aí nas atualizações de leituras. Então, para começar, alguns de vocês já sabem que em julho eu fiz uma maratona, eu participei na verdade de uma maratona que foi o Jane Austen July, inclusive aqui no canal teve alguns vídeos especiais sobre isso. Eu já comecei o canal com esses vídeos, né? Então, quando eu comecei a maratona foi quando eu criei o canal. Então foi basicamente quase que ao mesmo tempo. Então por isso que eu acabei jogando os vídeos da maratona aqui mesmo no YouTube. E a primeira leitura que eu finalizei durante a maratona do Jane Austen July foi justamente a Abadia de Northanger, né? Inclusive que tem 2 vídeos aqui no canal sobre o livro, né? Um vídeo contando um pouco a história de publicação do livro e também um vídeo sobre a minha opinião sobre o Henry Tilney, né? O que eu acho do personagem, por que eu amo tanto aquele personagem, que eu acho ele um dos melhores mocinhos da Jane. E caso você não assistiu, eu vou deixar também os 2 vídeos linkados ali embaixo, certo? Gente... Só uma observação, o horário que eu tô gravando agora está tendo jogo de futebol, então pode ser que vocês escutem alguns barulhos aí de fogos, galera gritando na rua, relevem, tá? Então, tipo agora, fazer o quê, né? Não tem o que fazer em relação a isso, né? Vida que segue. Então, continuando, o segundo livro que eu finalizei pro Jane Austen July foi essa biografia aqui, chamada Jane Austen A Life, da Claire Tomaley, que eu vou falar bem a real, né? Que eu vou falar pra vocês, eu acho que eu não gostei tanto. Eu fiz uma resenha em texto lá no Instagram, né? Caso vocês queiram ver, tá lá. Mas assim, comentando bem brevemente, eu já li 2 biografias da Jane antes de ler essa. Antes de eu ler essa biografia aqui, da Claire Tomaley, eu li em 2018 e 2019... a biografia do sobrinho da Jane, né, que é o Jane Austen, uma memória de Jane Austen, do James Edward Austen Leigh. Para quem não sabe quem é o James Edward Austen Leigh, ele é filho do James Austen, que é o irmão mais velho da Jane, né? Então ele era sobrinho da Jane, conheceu ela e tudo mais. Então eles, quando a Jane morreu, foi ele, inclusive, que levou o caixão da Jane junto com os outros irmãos dela, né? Então ele realmente foi um sobrinho muito próximo dela, e aí, um pouco mais de 50 anos depois, ele escreveu esse livro de memórias da Jane e da família Austen também em particular, com a ajuda das suas irmãs, né, a Carolina e a Anne Lefroy. Se eu não estou me falhando aqui a memória, tá? E aí surgiu esse livro, né? Então ele foi atrás de cartas, foi atrás de depoimentos e escreveu essa biografia que foi publicada em português faz aí um pouco mais de uns 3, 4 anos já. E eu recomendo muito porque eu já li ela 2 vezes, eu li no original no inglês e aí depois quando saiu a edição em português eu acabei comprando também e lendo de novo. Gente, é maravilhosa porque não fala somente sobre a Jane, mas também fala sobre a época, fala sobre, né, os costumes, né, a cultura que mudou bastante já. Quando o James Edward escreveu, passou-se aí, né, como eu falei, pouco mais de 50 anos, então já estava no meio da era vitoriana, né? Então a era regencial e a era vitoriana tem essas diferenças aí que o James ele acaba contando pra gente, né? Os momentos finais, a forma como Jane era vista por ele, né? Porque ele praticamente adorava, né, a tia, né? Para ele a Jane ela era aquela tia que ele praticamente idolatrava. Então ele conta pra gente a imagem que ficou da Jane na cabeça dele. Então é muito bonito, é muito emocionante. Para mim foi muito emocionante ler essa biografia. E aí no ano passado, no mês entre novembro e dezembro, né, eu não tinha um canal ainda, eu li esta outra biografia chamada Jane Austen A Family Record, da Jude Lefaya. O pessoal do Instagram já me viu falando muito dessa bio. Sou apaixonada, sou tão apaixonada por essa biografia quanto essa aqui do James Edward. Por quê? Essa biografia aqui, ela é na verdade uma expansão, é uma versão estendida da biografia publicada pelo William Austen e o Richard Austen, né, que eram parentes aí da Jane também. Eles publicaram essa biografia Family Record aí no comecinho do século XX, já em 1913, agora não me recordo a data, gente, se vão me perdoar. E aí o que a Jude fez? A Jude é uma pesquisadora britânica, é uma das grandes especialistas da Jane Austen hoje, está viva, graças a Deus, e
E ela pegou essa biografia publicada pelos dois, né, por esses dois parentes da Jane, e expandiu essa biografia. Então ela trouxe documentos, cartas, enfim, fatos da época, fez muita pesquisa. Então é realmente uma biografia muito bacana, principalmente se você está estudando sobre a Jane ou quer fazer um trabalho sobre a Jane, mas também para quem é fã, porque ela é muito completa. Então ela tem linha do tempo, ela tem árvore genealógica, e assim, a Judy, ela é muito séria, né? Então ela não faz nenhuma especulação a respeito da Jane ou sobre a sua família, sem deixar muito claro que é uma especulação dela, e ela faz essas especulações no momento certo. Então quando chega uma hora que ela está contando alguma coisa, mas não tem muita informação, ela deixa muito claro para o leitor que o que ela está dizendo a partir de agora é uma opinião dela, é uma especulação dela. Mas assim, são em poucos momentos que isso acontece, e ela realmente deixa os fatos falarem por si. Ela deixa que nós, leitores, façamos as nossas próprias conclusões sobre os fatos, sobre os acontecimentos e, enfim, sobre os problemas de família, claro, né? Os Austen, assim como qualquer família, teve seus problemas, teve parente chato, parente interesseiro, né? A Jane passou raiva, brigou com James Austen, né? Pelo que dá a entender numa carta ali, parece que eles não tiveram um tempo ruim, os dois, mas faz parte, né? É uma família, né? Como qualquer outra família da época, mas também é uma família muito notável, porque eles eram muito talentosos, né? O James Austen era poeta, a mãe da Jane também escrevia poesia, os irmãos da Jane foram muito bem sucedidos na marinha, né? O Frank e o Charles, o Edward recebeu uma herança, né? Foi até que um bom administrador, né? O Edward Austen e tudo mais. Então foi uma família muito interessante. Agora, por que eu tô contando toda essa ladainha? Porque chega aqui nessa biografia da Claire Tomalin, ela basicamente se baseou muito, né, nessa bio aqui da Judy para escrever a sua, né? Então ela usou de referência mesmo a biografia da Judy. Mas o que me incomodou muito não foi a pesquisa, não foram os fatos, não foi nada disso. O que me incomodou muito é que a Claire Tomalin, ela colocava muito as opiniões dela o tempo inteiro, sabe? Ela colocava muito o que ela achava, e ela não colocava aquilo como uma especulação. Ela fazia essa especulação como se fosse um fato verdadeiro, né? Mas é assim, sem provar nada, sem ter nada que comprovasse. Ela criava especulações que eram pura fantasia, né? Por exemplo, ela diz uma hora aí que o James Austen tinha ciúmes da irmã, né? Porque o James Austen, como eu falei, ele também era poeta, né? O James Austen tinha ciúme da irmã porque ela era romancista, apenas porque ele não citou a Jane no poema que ele fez dedicado ao Walter Scott, né, que é também um romancista britânico, né, e o que dá a entender que o Walter Scott era o romancista favorito do James, né. Então, pelo fato dele não ter citado a própria irmã como uma autora favorita, quer dizer então que o James tinha ciúmes da irmã, sabe umas coisas assim, meio sem noção, entende? Umas coisas que eu me perguntava, da onde que essa mulher tá tirando essas coisas, cara? O que ela quer ganhar com isso? Criando especulações do nada, onde não existe provas, onde não há provas nenhuma de que a Jane que o irmão dela tinha ciúmes, sabe? A gente sabe que a Jane e o James tiveram alguns problemas, mas não tinha nada a ver em relação à escrita, né? Até onde a gente sabe, né? Não tem nenhuma relação com produção literária, né? Essas briguinhas de família, né? Briguinhas de irmãos, sabe? Entre a Jane e o James. Outra coisa também que me irritou muito é porque ela meio que coloca a ideia de que o Thomas Lefroy era um mulherengo, sabe? Também, outra vez, sem provas. Ela pinta, às vezes, uma Jane muito antipática em alguns momentos. Claro, gente, como eu falei pra vocês, é lógico, né, que ninguém é perfeito, né? Então é lógico que toda pessoa vai ter seus momentos ruins, vai ter os seus momentos aí que a pessoa não tá legal, né? Que vai ter, isso é fato, né? Eu não endeuso, não coloco a Jane num pedestal, né? Eu coloco a Jane no pedestal no sentido da sua criação literária, né? Dos personagens que ela criou, da literatura que ela fez, né? Então, assim, eu realmente detestei a forma como a Claire Tomalin pinta os Austen nessa biografia, uma coisa que eu reclamei mesmo lá na resenha. Eu falei que eu acho que ela foi muito injusta. Ela fez especulações do nada, sem provas nenhuma, apenas para criar uma intriga onde não existia.
que em alguns momentos eu também achei que ela foi desrespeitosa com a família Austen. E isso para um biógrafo eu acho muito sério, né? Por mais que é uma família que hoje, né, nenhuma dessas pessoas aqui citadas estão vivas, mas se você que está de fora se sente desconfortável pela forma como a biógrafa fala dessas pessoas, do livro que você está lendo, então alguma coisa está errada. Então, infelizmente, uma coisa até que eu comentei no Goodreads, infelizmente existe uma tendência, parece, nas biografias modernas da Jane, de meio que falarem mal dos Austen, sabe? Eu não diria falar mal, mas tipo, desmerecer a família, sabe? Porque eles destruíram as cartas da Jane, ou porque eles pintaram uma Jane durante a era vitoriana muito assim, muito carola, em alguns momentos, né? Então muita gente acusa o James Edward, o James Edward pinta uma Jane muito santa, né, muito perfeita, não sei o quê. Gente, é claro que eles não vão, familiar nenhum seu vai querer, né, fazer uma imagem, uma ideia sua negativa, porque isso é ruim para a família também, né? E outra coisa, quando passou-se muito pouco tempo, né, até sair a biografia tanto do James Edward, mas a biografia do que o Henry Austen escreveu, que não é nem uma biografia, né, um textinho, né, biográfico que saiu na edição de Persuasão e Abadia de Northanger, ele estava de luto ainda, então não foi nem exatamente uma biografia, né, foi mais uma elegia para a irmã. Então claro que eles não iam pintar uma imagem negativa, claro que eles não iam contar os podres da irmã para todo mundo ver, para o público ver. Mas enfim, eu já me estendi muito. E não recomendo essa biografia, tá? Ela é legal porque ela tem muita informação. Isso é fato e é fácil de achar, mas eu acho que vocês vão se irritar um pouco com algumas especulações. Não sei, eu me irritei pra caramba. Não sei vocês, mas eu não... Se me perguntarem, se você recomenda? Não. Próxima. A próxima leitura que eu fiz, isso foi pro meu clube do livro, foi Madame Bovary, né? Eu vou deixar a capa aqui do livro. Eu acho que também já saiu o vídeo de resenha de Madame Bovary, então caso você não assistiu, eu também vou deixar o link aí para vocês assistirem. Foi uma leitura muito boa, gente. Eu realmente me surpreendi com o livro. Foi um livro que eu achei o final pesado, né? Eu comento isso na resenha do livro também. Mas foi uma leitura bem interessante. Foi o primeiro francês nos últimos 2 anos que eu realmente gostei pra caramba da leitura. E assistam lá o vídeo de resenha de Madame Bovary que eu falo mais do livro. Então agora, comentando brevemente o que eu estou lendo, né? Eu comecei a ler, eu acho que foi em junho, por aí. Foi no comecinho de junho, mas eu tive que parar a leitura por conta do Jane Austen July, né? E agora eu retomei, que é este livro aqui maravilhoso, chamado Curso de Literatura Inglesa do Jorge Luis Borges. Para quem não conhece, Borges é um autor argentino. Eu nunca li nada do Borges, assim, de literatura, né? Então, literalmente, este é o primeiro livro dele que eu estou lendo. É um livro que foi, na verdade, um curso que ele deu na Universidade de Buenos Aires de literatura inglesa, que alguns anos depois foram compilados em livro, né? E eu estou estou na aula número 8, né? Não é nem capítulo, é a aula número 8, em que ele vai falar sobre o século XVIII e a vida de Samuel Johnson. Até o momento ele estava falando só sobre a literatura inglesa antiga, então ele começou falando lá de Beowulf, um manuscrito lá de alguma coisa que eu não lembro o nome. E, gente, é muito bom. E caso vocês não saibam, né, eu faço pós em literatura inglesa, né? Eu sou formada em outra área, mas eu estou, né, fazendo pós em literatura inglesa porque eu gosto pra caramba. A pós não tá sendo lá essas coisas, mas o livro do Borges está sensacional e eu estou amando demais. Em breve eu comento com vocês sobre esse livro, tá? Uma outra leitura que eu estou fazendo, essa é no Kindle, né? Eu estou fazendo 2 leituras no Kindle, no caso, né? Eu estou fazendo a leitura do Primo Basílio, né, que é o livro de agosto agora do meu clube do livro. Vou deixar a capa aqui da edição que eu tô lendo, que é da Penguin. Mais um Estates Queiroz, né? Eu tenho o projeto de ler aí toda a obra do Estates Queiroz, vamos ver até quando esse projeto vai durar. Eu já li do Essa Os Maias, que é fantástico. Li a Lúcia Casa de Ramírez. Já li também do Essa alguns contos, né? Eu li em maio uma coletânea de contos dele. E já li A Cidade das Serras, né? E aqui em casa eu tenho o Crime do Padre Amaro e A Relíquia. E eu estou assim, tô gostando muito, tá bem no comecinho ainda, mas já tô aí com muita expectativa em relação a esse livro. Um outro livro que eu estou lendo no Kindle, esse faz tempo, hein? Comecei a ler em maio, é um calhamaço,
é um autor que eu nunca li nada. O primeiro livro dele que eu estou lendo, eu já peguei de cara um calhamaço, a pessoa até é corajosa, que é o livro, o grande romance, a obra-prima de Anthony Trollope, chamado The Way You Live Now. Também vou deixar a capa aqui. Tá, é um classicão da literatura vitoriana. Eu não sei nem como explicar pra vocês o enredo desse livro, gente, porque é uma história, assim, muito doida, mas muito interessante, com personagens muito legais. Eu já estou em 80% da leitura e vai se passar aí no final da Era Vitoriana, já em 1800 e pouquinho, né? E são vários personagens, ali se passa em Londres, a maior parte, né? Alguns personagens da nobreza, só que é uma nobreza meio decaída, né? E essa nobreza vai ter contato com um homem misterioso, né? Um homem ali que quer fazer parte daquele ciclo social ali da pequena nobreza inglesa, que é o Mr. Melmoth, né? Ele chega em Londres e ele é um cara muito rico, né? Endinheirado, tem uma filha, quer casar essa filha com alguém ali, né? Da nobreza e tudo mais. E todas essas pessoas ali, essas famílias ficam ali, né? Tudo oriçada por conta deste homem, e este homem acaba influenciando as suas vidas, assim, de uma forma que elas nem imaginavam. E assim, gente, domingo passado, né, eu fiquei lendo esse livro, o The Way You Live Now, das 7 até as 10 da noite, cara, porque eu não conseguia parar de ler, tava muito bom, e eu ainda estou no 80% de leitura. Mas quando eu pego, eu não quero parar, porque tá, assim, fantástico. O Trollope, ele é direto ao ponto. Quem gosta de autores muito bem objetivos mesmo, que não faz tanta descrição assim, vai gostar pra caramba do Trollope, porque ele é realmente papum. Ele não enrola, ele gosta de enganar você às vezes, né? Ele dá muitas reviravoltas no livro e tá sensacional. Em breve eu vou comentar este livro com vocês. Eu tava pensando se eu ia fazer ou não um vídeo sobre The Way You Live Now, porque infelizmente é uma obra que não temos em português. Infelizmente, nós temos apenas 2 livros do Trollope em português, que é o Lady Anna e a Senhorita Mackenzie. Mas o The Way You Live Now, como é um calhamaço, né, tem quase 900 páginas, infelizmente nunca saiu em português. Fica aí a dica para as editoras publicarem este livro, né, traduzirem e trazerem para nós, porque a história é sensacional. Mas eu vou fazer vídeo sim, por mais que tá só no inglês. Eu sei que tem algumas pessoas que me acompanham que conseguem ler inglês, né? Então eu vou fazer. E para vocês também que não conseguem ler inglês, mas até para vocês conhecerem, né? Um autor novo, uma obra diferente e tudo mais. Bom, e para finalizar, 2 livros que eu comprei aí recentemente, né? Um já faz bastante tempo que eu comprei, já faz quase um mês, que é esse livro aqui do Harold Bloom, chamado The Western Canon, The Books and Schools of the Ages, né? Como eu falei. Eu estudo a literatura inglesa. Na verdade, eu já estudava literatura inglesa antes de fazer a pós, né? Então, eu já estava estudando ali por conta própria, continuarei estudando por conta própria, porque a pós não é o suficiente, né? E esse livro aqui parece ser muito interessante. Ele tinha uma edição em português também, mas é um pouco difícil de encontrar, tá um pouco raro e o preço tá bem salgado, gente. E é uma das minhas próximas leituras aí para o meu estudo de literatura inglesa. Inclusive, eu tenho um projeto envolvendo literatura inglesa aqui pro canal. Aguardem, talvez ano que vem, quem sabe esse projeto não sai do papel, certo? E por último, o último livro que eu comprei, que foi literalmente hoje, né? Que é este livro aqui que vocês estão vendo, que é o Classic Fairy Tales, do Hans Christian Andersen. Gente, que livro lindo, gente, olha isso. É muito lindo, eu vou mostrar aqui, não sei se dá pra ver por conta da luz. É muito lindo esse livro, gente, ele é ilustrado, são vários contos de fadas, né? Deixa eu tentar pegar uma ilustração aqui para vocês verem. Ele é ilustrado com aquelas ilustrações bem clássicas, sabe? Parece livro medieval. Ele vem com uma fitinha também. Ele é muito caprichado. Essa edição aqui é da Barnes & Noble, tá? Acho que a terceira edição da Barnes & Noble que eu tenho Orgulho e Preconceito e o Museus Vivantes, numa edição da Barnes & Noble também, que você já deve ter visto aqui, só que ela é emborrachada, né? A capa parece uma borracha, né? E é muito bonita também. Essa aqui é a capa dura. E vocês acham na Saraiva, tá? Foi lá que eu acabei encontrando essa edição dos Classic Fairy Tales. E caso vocês queiram ler em português, a Nova Fronteira tem publicado alguns contos do Hans Christian Andersen também, tá bom? Então, é isso, pessoal. A gente se vê, então, semana que vem, no próximo vídeo. Um beijo pra vocês e até mais!